Olá, meu nome é Maísa Vatan e bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com você para a gente poder conversar sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre crises e problemas. E não estou falando no sentido externo, de quando acontece alguma coisa lá fora. Por exemplo, nós atualmente aqui no Brasil nós estamos com a questão da paralisação da greve dos caminhoneiros. E isso está gerando um efeito em toda a população. Mas vamos falar agora sobre crises pessoais, sobre os problemas que surgem na nossa vida, parece que estão sempre se repetindo. Você já passou por um problema que parece que é a mesma história, só que em lugares diferentes? Então parece que a vida sempre está te perseguindo de uma certa forma com esse problema. Na verdade, o que a vida faz, ela é programada naturalmente, é nos chamar para crescer. É nos convidar a todo momento de crescer, de evoluir, de subir o degrau da vida. Então quando a gente sobe um degrau e a gente anda tudo o que é possível nesse degrau, a crise acontece no momento que ele está dizendo para você: é hora de subir o degrau, é hora de crescer, né? Então a crise, ela é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de decisão, de escolher diferente. E claro que no começo ela é angustiante, porque nós, seres humanos, gostamos da inércia, gostamos da zona de conforto, de nos manter sempre no mesmo patamar. Só que o que acontece? A vida, ela sempre traz situações ou problemas e desafios para fazer com que nós crescemos e evoluímos. Isso a gente pode pegar exemplos bem simples da natureza. Eu já contei a história aqui num vídeo sobre o homem no jardim que viu um casulo de borboleta. Ele via a borboleta lá, o casulo se debatendo para poder sair, e aí ele pensando que ela estava sofrendo com aquele problema, na visão dele era um problema, era uma dificuldade, querendo agradar ela, ele deu um pequeno furo para ajudar ela a sair mais rápido, e ela saiu. Só que ela perdeu toda a força, toda a vitalidade, toda a coloração, porque as borboletas apenas crescem quando elas enfrentam o casulo, quando elas enfrentam o desafio de sair com as próprias garras, com as próprias asas do casulo. Isso torna elas mais fortes e poderosas. E isso que cria toda a beleza dela. E como eu gosto muito de exemplos de natureza, vamos pegar uma sementinha. Isso acontece quando a gente planta alguma coisa. Quando nós plantamos uma semente no vaso, a semente, ela vai primeiro se nutrir, pegar todas as informações que ela precisa, e aí ela vai crescendo. Se você já fez o experimento do feijãozinho, acho que toda criança brasileira já fez esse experimento, talvez seja na hora de fazer de novo e ver esse processo do crescimento. De pegar o feijãozinho, colocar lá com algodão e água e ver crescer. Você percebe que a semente, o broto, para crescer, ele precisa ir contra diversas resistências. Ele tem que superar diversas crises, desafios para crescer e se tornar uma árvore, uma flor, ou próprio no feijão, né? Os ramos do feijão. Porque a lei da natureza é assim. Para existir um crescimento, precisa de alguma coisa ir contra. Mas não contra de impedir, mas contra de desafiar para que você cresça. Então o momento de crise é o momento mais especial da nossa vida, porque são nesses momentos que nós crescemos, que nós temos um momento e a oportunidade de escolher entre manter-se na vítima, de manter na inércia e de manter-se na culpa, de culpar os outros pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, ou tomar a decisão da responsabilidade, de entender que as coisas exteriores são apenas um reflexo dentro de mim e elas servem para que eu possa aprender e assim crescer. Assim eu posso me tornar melhor, me tornar adulta, ou crescer espiritualmente, crescer psicologicamente, para que eu tenha mais resistência, para que eu tenha mais vontade, para que eu tenha mais esperança.
E são nesses momentos que surge uma coisa muito interessante, a questão da culpa e da responsabilidade. Eu acho muito interessante que as pessoas confundem e associam culpa com responsabilidade, como se as duas fossem a mesma coisa. E no momento de crise, no momento que a gente está passando por um desafio, por um problema, é o momento que a gente tem que distinguir e separar o que é culpa e o que é responsabilidade. Nós temos que tirar a joia do trigo e assim ficar apenas com aquilo que é essencial para o nosso aprendizado. Essa questão cultural de associar culpa com responsabilidade está impregnada em todos nós. E isso faz com que nós temos dificuldade de assumir aquilo que é nosso. Porque quando nós pensamos que culpa e responsabilidade são a mesma coisa, nós mantemos as coisas sempre no externo. E quando culpa é uma coisa exterior, ela tem uma visão para o externo. Mais pra frente, em um vídeo, eu vou falar sobre culpa e inocência, né? Que é um assunto bem interessante. Mas por agora, vamos entender que culpa ela tem muito a ver com inocência, tem muito a ver com coisas externas. Enquanto responsabilidade tem a ver com nós mesmos, coisas internas nossas, o nosso emocional, o nosso psicológico. E para dar um exemplo prático sobre isso, sobre como distinguir entre culpa e responsabilidade, imagina o seguinte: tem um criminoso, ele assalta uma loja ou ele assassina alguém. Muita gente vai lá e fala assim, ele é culpado. Ou quando ele vai passar pelo processo da justiça, ele fala assim, não, mas eu sou inocente. Eu me sinto inocente, eu não fiz nada demais. Mas existe o julgamento falando, você é culpado. Culpa também tem muito a ver com julgamentos, com preconceitos, com condições anteriores, né? Enquanto a responsabilidade, uma autoconfiança e uma construção. A responsabilidade tem muito a ver com assumir a si mesmo, com a construção de si e da autoconfiança, da fé e da esperança. E aí, nesse caso, o criminoso vai lá para o tribunal e ele fala assim, eu sou inocente, mas todo mundo fala que ele é culpado. Eu vou falar mais profundamente sobre o culpa e inocência mais pra frente, em outro vídeo. Na verdade, o que o tribunal tá falando é, você é responsável pelos crimes que você cometeu. Porque enquanto culpa tem muito a ver com emoções, com coisas externas, não tira a pessoa da responsabilidade dos atos que ela fez. A pessoa pode ter feito algo de mau caráter, só que isso não... E mesmo que ela se sinta inocente, ela não tira dela a responsabilidade pelos crimes ou pelas ações que ela fez e as suas consequências, certo? Então, na crise, nós temos aquele momento de escolha entre culpa e responsabilidade. Porque com culpa, nós temos o pensamento que alguém vai nos julgar e que nós julgamos o outro, né, nesse momento. E nós nos tornamos vítima e culpamos os outros pelos nossos problemas, ou fala, eu não consigo crescer por causa da minha mãe. Eu não consigo crescer por causa da crise do país. Eu não consigo ter um namorado por causa que a minha mãe é assim, porque o meu pai é assim, não sei o que. Porque o meu emprego, eu não consigo ter um emprego por causa do que o chefe é muito ruim, ou que ninguém me aceita, né? Isso tem a ver com culpar e colocar a responsabilidade nos outros. E se vitimiza. Aí você se vitimiza. Então, a crise vem no momento de decisão, de ou você manter nesse padrão, que é uma inércia, ou você assume a responsabilidade pelas suas coisas, pelo seu momento. A gente está passando agora pela greve dos caminhoneiros. E para mim, eu não tenho responsabilidade sobre essa greve, né? Eu não tenho nada no qual eu posso atuar sobre para fazer, para contribuir, para melhorar ou piorar. Eu só tenho que aguardar. Mas eu tenho responsabilidade de como eu vou reagir a isso. E como a gente sabe que algo é nossa responsabilidade ou do outro? Tem a ver com resultados. Isso é um ponto interessante. Às vezes você não sabe o que é responsabilidade de um e do outro. E tem a ver com resultado. Para saber o que é responsabilidade sua, você tem que saber assim, se o resultado vai me afetar. A responsabilidade se questiona o seguinte: quem vai ser afetado por tal ação? E quem irá se beneficiar com essa ação?
entende? Então, eu sou responsável por como eu ajo perante as crises do país, perante como eu ajo com os outros e como o resultado irá me afetar. Porque se eu quero um resultado positivo, eu sou responsável para criar esse resultado. Quem que cria esse resultado? Porque quem cria o resultado sou eu. Então eu sou responsável por aquilo. Agora, coisas que estão fora do meu controle, isso já não é da minha responsabilidade. Eu posso ter uma influência. O resultado não vai afetar a mim, vai afetar outra pessoa. Então, quando eu culpo os outros, ou eu terceirizo, ou coloco poder e responsabilidade nos outros, o que acontece? Eu estou colocando os resultados das ações para os outros e nunca para mim. A crise é o momento de a gente aprender a tomar a nossa responsabilidade, a se tomar consciência de como eu sou responsável pela minha vida, pelos resultados, pelo que eu quero deixar de querer. Quando eu penso em crise, eu lembro muito de uma história que alguém me contou. Que uma vez tinha um homem que era sorveteiro. E todo mundo do bairro sabia que ele era sorveteiro, porque ele passava pelas ruas tocando a sua musiquinha. Então todas as crianças sabiam que ia ter sorvete. E todo mundo ia lá. E ele foi crescendo, até fazer anúncio no jornal, expandindo para outros bairros, começando a contratar outras pessoas para também atender outras regiões. E cada vez mais ele crescia, cada vez mais ele tomava ações para crescer. Quando tocava a musiquinha do bairro, todo mundo sabia que o sorveteiro estava lá. Aí um dia o filho dele chegou e falou: pai, como que sim você está crescendo? Você não está vendo que está com crise econômica? Aí o pai falou assim: como assim com crise econômica? Crise econômica, tá tudo por aí. Tá pelas mídias, tá na TV, no jornal. Você não lê jornal? Não vê TV, noticiário? Aí o pai falou: não vejo, mas eu vou ver. Vou ver assim mesmo, meu filho. Você é um homem muito esperto, eu admiro você, eu vou ver. E assim ele começou a pegar a opinião dos outros como verdade. Ele começou a ler os jornais, começou a ver a TV. E aí ele falou assim: nossa, realmente o país está em crise. Como eu posso vender meu sorvete quando o país está em crise? Como eu posso crescer quando meu país está em crise? E com o tempo foi passando, ele foi demitindo os funcionários, vendendo os caminhões, falando: não, tá com crise, eu preciso me preservar. Aí, quando ele passava no bairro, ele não tocava mais a musiquinha, porque ele pensava: não, o país está em crise, eu não vou vender nenhum sorvete hoje, até chegar à falência. Um outro ponto aí é no que você acredita. Você acredita na verdade dos outros e põe a responsabilidade neles, ou você faz algo sobre você, sobre a sua responsabilidade? Então hoje eu deixo vocês aí com esse convite, dessa decisão, de olhar para a sua decisão entre culpa e responsabilidade, sobre olhar para as crises como momentos de aprender, de distinguir o que é bom, o que é ruim, de escolher, de tomar a sua decisão. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Lembra de se inscrever aqui no canal, tem vídeo toda semana. Compartilha com os amigos, com os inimigos. Se você curtiu, compartilha. Dá um like, ajuda muito o canal. Aí significa que eu sei que vocês estão gostando, que eu vou fazer cada vez mais vídeos. E comente o que foi que te tocou, o que não foi que te tocou. É sempre bom ouvir o feedback de vocês. E me aproveite e me siga nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão na descrição lá embaixo do vídeo, tá? Maísa Vatan. Você me encontra no Instagram, no Facebook. E é só isso. Um beijo. Até mais. Tchau.